Caro amigo, doutor, doutora, hoje eu vou falar contigo a respeito do que? Responsabilização civil do empregador, no que toca à construção civil, tá certo? Meu nome é Custódio Nogueira, sou advogado e professor aqui na Faculdade Legale, sempre relacionado ao direito do trabalho, direito material do trabalho e direito processual do trabalho. Hoje o nosso bate-papo é a respeito de se entender como é que funciona a responsabilidade civil do empregador dentro do contexto aí da construção civil, né? Então isso é muito importante que a gente tenha isso claro, né? E aí tem logo duas vertentes. Uma coisa é a responsabilização civil do empregador por um fato, como por exemplo a ocorrência de um acidente de trabalho. Então, nós temos que apurar, então, a responsabilidade do empregador com relação a um fato, como este, por exemplo. E existe também a responsabilidade, e aí não só de um empregador, mas sim da pluralidade, de uma eventual pluralidade de empregadores. E aí eu já estou falando de outra forma de responsabilidade, que não é a responsabilidade pelo fato, como eu coloquei ainda um minuto atrás. E agora eu estou falando do quê? Da responsabilidade pelo pagamento, que eventualmente o dano que foi narrado venha gerar de indenização. E como é que fica a responsabilidade pelo pagamento quando tiver aí pluralidade de empregadores? Pluralidade de empregador, eu estou tratando, por exemplo, de terceirização. Pode ter aquela empresa que contratou o empregado, e essa empresa que contratou o empregado, ela é a prestadora de serviço a terceiros, ou seja, para uma empresa contratante ou tomadora que vai tomar os serviços, então, desse empregado de forma indireta. Tem aí a figura da pluralidade de empregadores. Como é que fica a responsabilidade deles? Ou então, um outro exemplo de pluralidade de empregadores é saber sobre a responsabilidade desses empregadores quando envolver, por exemplo, grupo econômico. Ainda que tanto a terceirização quanto o grupo econômico tem aí, o grupo econômico já não dá, né? Mas, por exemplo, a terceirização, ainda para concluir a terceirização, cabe sim a responsabilização do Estado, de uma forma mais espinhosa por conta das decisões que estamos vendo por aí no TST. Mas é possível sim responsabilizar o Estado. Por sua vez, quanto ao grupo econômico, aí não tem a figura do Estado formando o grupo econômico, não tem como. Grupo econômico, então, é entre os entes privados. E aí pode ter o grupo econômico que nós conhecemos como grupo econômico de direito. Qual que é esse? Esse daí é aquele que na junta comercial as empresas já se reconhecem como formadoras de um grupo econômico. E existe o grupo econômico de fato. É aquele que no mundo dos fatos, daí a importância da entrevista e da pesquisa que o advogado, a advogada tem que fazer antes de ajuizar a ação, para saber quem é esse réu aí, né? Ou qual que é a formação plural do polo passivo, né, dos reclamados nesse processo. E então identificar se eventualmente tem um grupo econômico de fato. Por que é de fato? Porque não é de direito. Por que não é de direito? Porque não está na junta, as empresas, junta comercial, as empresas não se reconhecem, não tem lá um assentamento, uma anotação, um registro na junta comercial, reconhecendo aquelas empresas como integrantes do mesmo grupo econômico. Aí pode ocorrer sim o grupo econômico, só que no mundo dos fatos. E portanto, mais um tema em que o advogado, a advogada vai ter que produzir prova da alegação de que é grupo econômico. Nesse caminho, sem dúvida nenhuma, o que vale muito a pena é pesquisa jurisprudencial. Preparei esse quadrinho aqui para ficar ainda mais claro. Então, olha só que interessante. A responsabilidade civil do empregador pelos fatos, não é? Como eu coloquei, por exemplo, um acidente de trabalho. Aí a responsabilidade civil do empregador pelo fato, a exemplo do acidente de trabalho, a responsabilidade desse empregador pode ser subjetiva, como pode ser objetiva. Vai depender do quê? Vai depender da atividade que o empregado explore.
para saber se a responsabilidade civil do empregador vai ser subjetiva ou objetiva. Qual a diferença? Qual a diferença? É que, na subjetiva, há de se provar o dano, que é o prejuízo que esse empregado sofreu, o nexo com o trabalho, que esse dano sofrido veio do trabalho. Esse dano, eu lembro que não pode ter participação do empregado, ainda que indiretamente, tem que ser causado por uma questão superveniente, não é? Sem participação do empregado. Esse dano, então, tem que ter nexo com o trabalho. E, se entender que a responsabilidade civil é subjetiva, tem que provar ainda a culpa do empregador. Por outro lado, caso se entenda que a responsabilidade do empregador para a apuração de determinado fato seja objetiva, aí nós vamos falar do quê? Só do dano, conforme eu já coloquei acima, e do nexo causal. Ou seja, não se fala, não se produz prova da culpa ou não do empregador. Mais uma vez, quando você estiver discutindo o quê? Fatos. Ah, tá certo. E aqui na construção civil, o que muito importa? Muito importa saber da responsabilidade civil do empregador, não necessariamente pelos fatos. Pode ser quando tiver lá um acidente de trabalho. Mas sim o que muito importa é o quê? O estudo da responsabilidade civil do empregador pelo pagamento. Por que pelo pagamento? Porque na construção civil é mais do que comum o quê? A terceirização. E também, sem sombra de dúvida, o grupo econômico. E isso é importantíssimo a gente ter muito claro e saber discutir isso na petição inicial, que envolver uma discussão a respeito de parcelas trabalhistas, incluindo aí eventual indenização por acidente de trabalho. Por quê? Porque no meio de trabalho aí, no meio da atividade da construção civil, ocorre muito acidente de trabalho. É exponencial o número de acidentes de trabalho que ocorre na atividade da construção civil. E, portanto, eu tenho que saber como é que funciona ao certo esse tema, responsabilidade civil do empregador, tanto de forma subsidiária quanto de forma solidária. Subsidiária quando tiver terceirização, desde que a terceirização seja lícita. E solidária quando se tratar aí de grupo econômico. E aí vale todas as informações que a gente já colocou aí no começo. Pois bem, isso é o raciocínio do advogado, da advogada, do empregado. Enquanto o raciocínio do empregador vai ser o quê? Excluir a responsabilidade que está se tentando imputar ao empregador, não é? Excluir esse empregador da responsabilidade, tanto pelos fatos narrados na inicial, quanto pela consequência dos fatos, que é o pagamento. E aí? Aí um item, uma fundamentação importantíssima para a defesa aí do empregador, e isso tem que fazer abrir os olhos do advogado do empregado, é o que? A OJ 191, que vai tratar lá do dono da obra. Então é muito importante a gente ter claro como é que funciona a OJ 191, que trata do dono da obra. A grosso modo, quer dizer que o dono da obra, por ser o dono da obra, com a exclusão, né, daquele que é empreiteiro, né, e que, portanto, ele é o empreiteiro, ainda que ele seja o dono da obra, mas ele que está empreitando essa obra, então ele acaba sendo responsável. Do contrário, ele, dono da obra, não vai responder por nada, nem de forma solidária, nem subsidiária, porque ele tem a OJ 191 a seu lado, excluindo esse pretenso aí responsável, excluindo a responsabilidade dele. Por quê? Porque o dono da obra não responde, né? Então, essa foi uma forma que se arrumou aí nos bastidores, né, de afastar a responsabilização do Estado. Imagina, o grande tocador de obra no Brasil é o Estado, né? Quer União, Estados-membros ou mesmo os municípios. São quem fazem as grandes obras de transporte, estádios de futebol, penitenciárias, viadutos, esse tipo de coisa. Escola não constrói mais, é uma coisa que faz tempo que não constrói, né? Mas, enfim, está construindo estádio, constrói circo, essas coisas, né? E aí a coisa vai indo. Mas, enfim, quem toca a obra no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Estado. E aí, então,
o Estado licitava, contratava lá, e quantas pessoas não morriam e ainda morrem, e vão continuar morrendo, e sendo muito lesadas também, por conta de sofrer acidente de trabalho nestas obras. E aí se criou esse OJ 191 aí para limitar a responsabilidade aos entes privados, afastando, portanto, qualquer possibilidade de se responsabilizar o Estado por conta de que o Estado é dono da obra. E a reboque, isso aí veio também aproveitar, por exemplo, o dono de um supermercado, de um hospital, que ele vai lá e compra um terreno, o dono do hospital, enfim, um grupo de investidores, vai lá, compra um terreno e contrata um empreiteiro para edificar o hospital. É evidente que o dono aí dessa obra não é um construtor, nem um empreiteiro. Ele é o quê? Ele é o dono da obra, então ele não vai responder. Então, chama atenção para isso, para que você não venha formar o polo passivo de forma equivocada e venha acabar aí, eventualmente até prejudicando o seu cliente. Quando mais também não haverá responsabilidade do empregador pelo pagamento? Quando envolver acidente de trabalho e o empregador, o advogado do empregador, conseguir trabalhar na tese da culpa exclusiva do empregado na ocorrência do acidente de trabalho. Lembra quando eu comentei aqui que a caracterização do dano com relação ao acidente de trabalho não pode ter participação do empregado, ainda que seja uma participação concorrente, não pode ter. Veja que eu coloquei aqui, ó, culpa exclusiva do empregado. Isso já afastaria a condenação do empregador em 100%. E nada impede também aqui de, subsidiariamente, o empregador apresentar uma tese de culpa concorrente do empregado, que já reduziria a indenização pela metade. Veja só como é que é interessante a coisa. Um outro ponto que chama muita atenção é a sucessão de empregadores, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, prevista no artigo, sobretudo, 448-A da CLT. O que significa isso aí? Isso aí é uma coisa maluca que o legislador ainda lá em 2017 trouxe com a reforma trabalhista. No sentido de que, vamos imaginar o seguinte, o empregado foi contratado lá em 2018, já vigente a reforma trabalhista, e foi contratado pela empresa A. Muito bem. No curso do contrato de trabalho, a empresa A foi sucedida pela empresa B. A empresa A se tornou... ou melhor colocando, ela se tornou, saiu do cenário e entrou a empresa B, né? Que se tornou a empresa B, se tornou a sucessora, e a empresa A, a sucedida. O que o 448-A da CLT determina? Que a sucedida, a empresa que saiu, e que havia, então, anotado a carteira de trabalho do empregado, que essa empresa sucedida, ela não responde por nada. Sequer por 2 anos, como sócio retirante, pessoa física, ainda responde. Então, a empresa sucedida, pessoa jurídica, a hora que tiver uma empresa que venha sucedê-la, há um corte aí, e essa empresa, então, sucedida, não mais responde, passando somente a sucessora a responder. Muito bem. Depois disso, já na sucessora, o empregado, por exemplo, foi dispensado e não pagaram as verbas rescisórias dele, ou ele sofreu um acidente de trabalho lá. E aí? Vai direcionar a ação. Agora, eu pergunto para você, advogado ou advogada, você vai direcionar a ação para a primeira reclamada, que é a sucedida, e também para a segunda, que é a sucessora, ou só para a sucessora? Isso aí pode ser aquela situação que entra o sócio L, né? O sócio L de laranja, que é um sócio que não tem patrimônio nenhum, ou melhor colocando, sócio não, uma empresa sucessora L que não tem patrimônio nenhum e que vai acabar ficando por isso mesmo, né? Não vai pagar o empregado porque esse sócio aí não tem dinheiro. Mas esse sócio não, essa empresa sucedida não tem dinheiro. Mas e aí, eu não conseguiria a responsabilidade da sucedida, que é aquela que anotou o contrato de trabalho do empregado lá, quando ele começou a trabalhar? Então, pelo 448-A da CLT não dá, porque é expresso dizendo que é só a responsabilidade da sucedida, ou melhor colocando, só a responsabilidade da sucessora, no sentido de que a sucedida que saiu não responde por nada.
No meu curso aqui na Faculdade Legal de Construção Civil, eu trago lá o entendimento da gente buscar a responsabilização, sim, da sucedida. E aí tem o Código Civil, tem a lei das SAs e o CTN como fundamentos para isso. E devo lembrar que o TST não tem nada pacificado nesse sentido, né? É um tema relevantíssimo que pode ensejar aí, sem dúvida nenhuma, fraudes, falcatruas de toda a natureza, né? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Outro ponto bastante interessante, a responsabilidade dos sócios, né? O artigo 10A da CLT, ele materializa um entendimento jurisprudencial que foi sendo construído por conta lá do Código Civil, que veio trazendo a responsabilização do sócio retirante, aí já não estou falando mais de empresa sucedida e sucessora, estou falando de pessoa física sócio. Então veio a materializar no 10A da CLT, por conta da reforma trabalhista, esse entendimento já que vinha se materializando na jurisprudência do TST, no sentido de pôr um limite na responsabilidade do sócio pessoa física que se retira da sociedade. Limitado, então, em 2 anos. A contar de quanto? Do aniversário do reclamante? Não. A contar da data em que foi criada a empresa? Também não. 2 anos do dia que o sócio que saiu da empresa, saiu o sócio A, entrou o sócio B. Tem que fazer o quê? Tem que dar publicidade ao ato. Como é que dá publicidade a um ato dessa natureza, um ato empresarial? Lá na junta comercial. Aí tem que averbar lá na junta comercial que o sócio A saiu e no lugar dele entrou o sócio B. E aí? Aí o sócio A, do dia da averbação, 2 anos para frente, o sócio A responde de forma subsidiária pelas ações que ele vier a sofrer. E ele responderá dentro do período em que ele figurou, então, como sócio da empresa. Tá certo? Muito mais informações a esse respeito, vendo outros temas, não é? Como a competência para distribuir uma ação que envolve construção civil, uma vez que os empregados em construção civil eles ficam mudando muitas vezes de local, porque ele vai onde está a obra, né? E muitas vezes acaba mudando até de estado, sai de um estado aqui da federação, vai para o estado vizinho, às vezes até para um estado ainda mais longe. Como é que fica esse caso na hora de distribuir uma reclamação trabalhista? Outros temas aos olhos da jurisprudência do TST também, quando envolver, por exemplo, acidentes de trabalho. E nesse caminho é que nós vamos andando, discutindo também o tema que envolve a jornada de trabalho e ainda insalubridade. Então, um curso bastante completo que se chama Construção Civil na lide trabalhista. Então, o advogado sabendo atuar aí na construção civil pelo empregado e também pelo empregador. Aqui eu deixo meus contatos, o Insta e também meu e-mail. E tem um canal no Telegram, tá certo? É isso, fica o convite para você conhecer os nossos cursos online aqui na Faculdade Legal.